Graça e paz, amados, graça e paz, Pastor Elimar, Igreja Batista Encomendador Venâncio, Itaperuna, Rio de Janeiro. Hoje, 19 de julho de 2020, ainda estamos convivendo com esta pandemia mundial, dessa Covid-19, mas até aqui o Senhor ele tem nos sustentado e a sua palavra tem nos edificado. E para isso eu quero convidar você mais uma vez neste domingo, 19 de julho, para meditarmos na palavra de Deus, agora no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 6. Quero convidá-lo para essa leitura. Jesus saiu dali e foi para a sua terra, e os seus discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Ao ouvi-lo, muitos se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como se fazem tais milagres por suas mãos? Este não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E suas irmãs não estão aqui entre nós? Escandalizavam-se por causa dele. Então Jesus lhe disse: somente em sua terra, entre seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não é honrado. E não pôde realizar nenhum milagre ali, a não ser curar alguns poucos doentes impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Versículo 6. Meus amados, podemos dar um tema para esta mensagem. A incredulidade, ou incredulidade, um limitador das bênçãos de Deus sobre a terra. Incredulidade, um limitador das bênçãos de Deus sobre a terra. Podemos resumir também esses versículos 1 ao versículo 6, versículo 1 ao versículo 6, com o seguinte pensamento: a incredulidade humana não impede Deus de agir, mas limita suas bênçãos sobre aqueles que assim se portam. Meus amados, Marcos, nestes versos de 1 a 6, destaca a questão da incredulidade desmedida entre os conterrâneos de Jesus. Jesus, ao retornar de Gergés ao Gadara, ao desembarcar, logo ele cura uma mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia e tira uma menina do coma, a filha de Jairo. Após esses milagres, Jesus ele vai para a sua gente. Jesus então ele retorna à sua terra, para os seus familiares. Jesus ele não foi descansar, Jesus ele foi ensinar, ele foi anunciar e também atender as pessoas necessitadas da sua terra. Detalhe, quando olhamos para o capítulo 5 de Marcos, meus amados, nós vamos ver o triunfo da fé. Agora, quando nós olhamos para o capítulo 6, nós vemos a tragédia da incredulidade. Meus amados, nesses versos de 1 a 6, percebemos nas entrelinhas que Jesus queria fazer muito mais pelo seu povo. Jesus ele queria fazer muito mais por sua gente. Mas por que não fez? Meus amados, esta pergunta nos leva à tônica dessa mensagem. Os conterrâneos de Jesus estavam possuídos por uma incredulidade desmedida que os impediam de ver a divindade de Jesus Cristo, ou seja, de ver o poder de Deus agindo através de sua vida. Meus amados, ao passo que uma fé do tamanho de um grão de mostarda pode remover montanhas, ou seja, uma pequena fé transpõe grandes obstáculos, a incredulidade desmedida, ela limita e priva as pessoas de verem e sentirem o poder de Deus. Com certeza, meus amados, Jesus, por onde passara até então, não só encontrava pessoas com fé suficiente para presenciar o mover de Deus, quanto também ele se deparou com muitos incrédulos. Agora um detalhe, entretanto, versículo 6 nos chama a atenção de que Jesus admirou-se da incredulidade dos seus conterrâneos. Por certo, meus amados, era algo diferente do que ele presenciara até então na sua caminhada, meus amados. Então a incredulidade humana, ela não impede Deus de agir, mas limita suas bênçãos sobre aqueles que assim se portam. Aprendemos nessa mensagem de Marcos, capítulo 6, versículo 1 ao 6, que a incredulidade dos conterrâneos de Jesus, em primeiro lugar, os impediam de ver o agir de Deus. Eles não conseguiam ver o agir de Deus. Versículo 2: e chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como fazem tais maravilhas por suas mãos? Meus amados, Jesus aqui oferece uma segunda chance à cidade de Nazaré.
Jesus já havia sido expulso da sinagoga de Nazaré no começo do seu ministério. O evangelista Lucas, no capítulo 4, versículo 16 ao versículo 30, vai dizer isso. Agora Jesus, ele vai outra vez a Nazaré, dando ao povo uma nova oportunidade. Podemos dizer, meus amados, que Nazaré foi o povo mais privilegiado do mundo, pois ali o Filho de Deus havia passado a sua infância, a sua juventude. Os nazarenos tinham a glória de Deus, meus amados, na face de Cristo. Meus amados, por 30 anos, Jesus ele andou pelas ruas de Nazaré. O povo contemplou a vida irrepreensível de Jesus, mas quando lhes anunciou o Evangelho, meus amados, eles rejeitaram tanto a mensagem, quanto também eles rejeitaram o mensageiro. Meus amados, o povo de Nazaré reconhecia que Jesus fazia coisas extraordinárias e tinha uma sabedoria sobre-humana, tanto é que eles fazem 3 perguntas: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como fazem tais maravilhas por suas mãos? Meus amados, a sabedoria da qual eles estavam buscando razão para a existência vinha de Deus, O Deus encarnado estava entre eles, como diz João capítulo 1, versículo 14, a glória do Pai estava ali no meio deles e vimos a sua glória. Meus amados, eles tinham a cabeça muito cheia de perguntas e o coração vazio de fé. Como não puderam explicá-lo, eles o rejeitaram. Meus amados, há quanto tempo Jesus não está presente também entre nós? Jesus salvando, curando. E há quanto tempo muitos, ao invés de aceitá-lo, não estão o questionando? Há muitas pessoas que, ao invés de aceitar a Cristo, seguir a Cristo, acolher a sua palavra, vivem somente o questionando. Meus amados, semelhante aos nazarenos, muitos estão com as suas cabeças cheias de dúvidas, cheias de perguntas, mas o coração vazio de fé para crer que Ele é o Filho de Deus, que é capaz de salvar, de libertar e de curar. Oh, meu querido, eu sei que você pode estar passando por um momento, como muitos brasileiros estão passando, momentos difíceis, momentos de perdas, momentos de frustrações, mas esse não é um momento para nós questionarmos a Deus e questionarmos a Jesus, mas é um momento de nós crermos na sua palavra, crermos na sua promessa, nos apropriarmos das bênçãos de Deus. Meus amados, sim, a mensagem de Jesus sempre foi e sempre será poderosa e confrontadora. Entretanto, meus amados, rejeitar a mensagem de Jesus é rejeitá-lo, é rejeitar o mensageiro. Eis o motivo porque muitos não conseguem ver o agir de Deus, porque rejeitam a mensagem, e ao rejeitarem a mensagem, rejeitam o mensageiro. Meus amados, a incredulidade dos conterrâneos de Jesus os limitavam a uma visão terrena. Versículo 3, olha só a visão deles. Eles olhavam para Jesus e eles indagavam a seguinte questão: não é este carpinteiro filho de Maria? E irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se deles. Meus amados, a familiaridade dos nazarenos produziu preconceito e não fé. Meus amados, eis o perigo para a alma se acomodar com o sagrado. Meus amados, não podemos achar que pelo simples fato de sermos irmãos e mais conhecidos, que somos igreja e que estamos indo para o céu, que isso nos basta. Meus amados, nós precisamos ter um relacionamento íntimo com Deus, com Jesus, e termos uma visão apurada da manifestação do seu poder, da sua divindade. Meus amados, quanto mais nos aproximamos, não podemos perder o foco da distância, do respeito, do temor a Deus, na vida também um dos outros. Deus está se manifestando entre nós e através da vida de muitos irmãos. Meus amados, um exemplo: quanto mais perto você estiver de um prédio, menos você consegue ver o seu tamanho.
Meus amados, quanto mais nos aproximamos de uma pessoa, precisamos tomar cuidado para não perder de vista também a sua grandeza. Os nazarenos, por estarem muito tempo próximos de Jesus, não conseguiam enxergar a sua grandeza. A familiaridade dos nazarenos com Jesus gerou o que? Desprezo por causa da inveja. A inveja tinha invadido os seus corações. Às vezes, meus amados, nos acomodamos tanto com a religiosidade que não desenvolvemos mais, não crescemos mais. Às vezes, meus amados, nos acostumamos tanto com o irmão que esquecemos que Cristo age nele, age através dele. Então começamos a querer coisas novas, passamos a buscar novidades, e essa busca pelo novo, meus amados, tem limitado ou impedido as bênçãos de Deus sobre nós. Os nazarenos, ainda que percebessem algo diferente na pessoa de Cristo, eles só conseguiam enxergá-lo como alguém da família da terra. Meu querido, como é que você tem encarado, como é que você tem focado, como é que você tem visto a igreja de Cristo hoje na terra? E a igreja de Cristo hoje na terra, ela tem os seus ministros, tem as pessoas que se dedicam e são usadas na casa de Deus. Como é que você tem visto essas pessoas? Talvez por você se sentir tão familiarizado com alguém, você não consegue enxergar o poder de Deus, mas o poder de Deus está tão próximo de você. Oh, meu querido, não permita que a incredulidade, por você desenvolver uma visão terrena e preconceituosa, não permita que isso venha gerar uma incredulidade em você, que impeça de você ver as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Meu querido, em terceiro lugar, a incredulidade dos conterrâneos de Jesus os privavam de serem abençoados. Versículo 5, versículo 6. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Quem? Jesus. Somente curou alguns poucos enfermos. Olha só o que Marcos detalha, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. Meus amados, a incredulidade deles não impediu Jesus de agir com poder e sabedoria, mas limitavam suas bênçãos sobre eles. O texto é claro. Jesus ensinou como nenhum outro tinha ensinado ali, curou algumas pessoas, mas não pôde fazer mais por seu povo, pois não criam que Deus era quem realizava aquelas maravilhas através do seu Filho, através de Jesus. O que significa este não podia fazer, ou Jesus não pôde? O que significa isso? Isso não significa que o poder de Jesus, meus amados, é limitado. Jesus se dispôs a fazer a vontade do Pai entre o seu povo. Entretanto, Jesus ele não pôde fazer mais por causa da incredulidade. E em muitas das vezes, Jesus operou maravilhas em respostas à cooperação da fé. O que estava faltando ali entre os contemporâneos de Jesus? Ou os conterrâneos de Jesus, melhor. O que estava faltando ali entre os conterrâneos de Jesus era a fé. Crer que eles estavam diante do Filho de Deus. Meus amados, já vimos que a incredulidade foi o mais velho pecado do mundo. E a incredulidade, meus amados, ela nos priva das bênçãos de Deus. Vejamos, a incredulidade começou no Éden, onde Eva creu no diabo, ao invés de crer em Deus. E isso lhes privaram de bênçãos maiores. A incredulidade manteve Israel afastada por 40 anos da terra prometida, e isso lhes privaram das bênçãos maiores. Será que Deus ainda não fez coisas maiores em nossas casas, em nossas famílias, em nossas igrejas, por causa da incredulidade? Será?
Será porque Deus ainda não fez coisas maiores em nossas casas, em nossas famílias e em nossas igrejas? O problema, meus amados, não está em Jesus. O problema não está em Deus. O problema não está no Espírito Santo. O problema não está no meu próximo. O problema está no coração que não consegue ver Deus, que não consegue sentir Deus através da sua palavra, através de um instrumento à sua volta que pode ser o seu próximo. E isso os priva de serem abençoados. Oh, meu querido, está aberto diante de você agora a palavra de Deus. Eu estou aqui falando para você de Jesus Cristo, eu estou falando aqui dos feitos de Jesus e estou trazendo exemplos aqui para você de que a incredulidade humana não impede Deus de agir. Deus, ele está se manifestando neste momento. Entretanto, a incredulidade, ela limita suas bênçãos sobre aqueles que assim se portam. Oh, meu querido, eu quero convidar você neste momento para que você creia, que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus encarnado, ele é o Deus entre nós. Eu quero convidar você neste momento para que você apropie-se da sua palavra, das suas profecias, da sua promessa para a sua vida, porque ele quer te abençoar. Meu querido, a incredulidade traz sobre as pessoas o juízo de Deus, mas o arrependimento e o quebrantamento trazem sobre as pessoas as bênçãos de Deus, não só as temporais, eternas, como salvação, mas, meu querido, as temporais, ainda nesta vida, nesta terra, você pode desfrutar do melhor de Deus, se você abrir o seu coração para Jesus, se você crer em Jesus Cristo, não simplesmente como mais um dos mestres, mas crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, o próprio Deus, o único e suficiente Salvador para a sua vida. Assim como Deus, por meio do profeta Isaías, o profeta que anunciava o Redentor, Jesus Cristo, meu querido, assim como Deus, por meio do profeta Isaías, o profeta que anunciava o Redentor, Jesus Cristo, e falava ao povo de Israel sobre o seu juízo e sua graça, ele também nos fala hoje. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Isaías 1:19. Oh, meu querido, nós estamos vivendo um contexto difícil em que nós precisamos ter fé. Nós precisamos crer, não em coisas inanimadas, coisas do nada, coisas que não se movem, coisas que não podem fazer nada, mas nós temos que crer num Deus vivo, poderoso. Nós temos que crer num Cristo assentado à direita de Deus o Pai, que intercede por nós. Meu querido, o que tem o impedido de conquistar, de colher o melhor desta terra? Ainda que estejamos vivendo dentro desse contexto terrível dessa pandemia. O que tem o limitado de ir além do que já alcançaste? O que tem o privado de ser mais abençoado? Meu querido, eu quero convidar você neste momento para renovar-se na presença do Senhor. Meu querido, entenda que Jesus Cristo sempre esteve na igreja, Jesus Cristo sempre esteve entre nós, Jesus Cristo sempre esteve perto de você no seu dia a dia. O que impede de vê-lo, senti-lo ou de recebê-lo? O que impede? Meu querido, a incredulidade é um pecado que especialmente enche o inferno. Há muitas pessoas que povoam o inferno neste momento porque não creram. Meu querido, não faça como os nazarenos, conterrâneos de Jesus, que se deixaram levar pela falta de fé. Meu querido, independente do que você esteja vivendo agora, eu quero convidar você agora para que você creia agora em Jesus, convida-o agora para que ele entre em sua vida.
Convide Jesus agora para estar com você em seu lar, na sua casa, e seja, neste momento, abençoado. Oh, meu querido, Jesus, como diz Marcos capítulo 6, verso 1 ao 6, Jesus voltou para a sua terra e a vontade de Jesus era abençoar os seus conterrâneos, era abençoar a sua gente. Oh, meu querido, a vontade de Jesus agora é abençoar você, é abençoar a sua casa. Jesus, ele volta-se para você agora. Jesus, ele quer abençoar você, ele quer abençoar a sua casa. Eu não sei o que você está enfrentando, o que você está passando, mas uma coisa eu sei: se você invocar o nome de Jesus Cristo agora, crendo que Ele é o Filho de Deus, o único e suficiente Salvador, e convidá-lo para assumir a sua vida, você vai ser salvo, você vai ser abençoado. E se você orar a Ele agora e colocar diante dEle também a sua causa, os seus problemas, Ele há de te abençoar também nesta vida. E para isso eu quero orar com você neste momento, para que Deus te dê fé, para que você creia e você tome agora uma atitude de aceitar a Jesus e reconhecê-lo como Filho de Deus, o único e suficiente Salvador para a sua vida. Amém? Oremos. Deus, muito obrigado, Deus, por esse momento. Momento esse que nós temos de pregar a Tua Palavra e através desta Palavra, ó Deus, levar ou infundir fé no coração, Pai querido, dos ouvintes. Eu creio que mediante a Tua Palavra, neste momento, o Senhor está aumentando a fé, o Senhor está dando fé àqueles que estão pedindo. Senhor, me dê fé, faça-me crer. Eu creio que o Teu Santo Espírito está agindo agora, e nesta vida agora, Pai, que está orando comigo e colocando diante do Senhor a sua vida, reconhecendo que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, está jogando por terra agora os preconceitos, está jogando por terra agora a incredulidade e abraçando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu te peço agora que o Teu Santo Espírito cele esta vida, salve esta vida e testifica no coração dele agora que ele está sendo salvo, Senhor. E esta vida que tem enfrentado problemas, ó Deus, neste meio que nós estamos enfrentando agora desta pandemia, dessa Covid-19, desse problema mundial, esta vida que já sofreu perdas, danos, e está colocando diante do Senhor as suas frustrações, suas dores, eu quero te pedir agora, Pai, faça um milagre, restaura, cura, para a honra e glória do Teu santo nome. Pois nós assim oramos, Pai, e fazemos esta oração, Pai, não firmados em nós, mas firmados em Cristo Jesus, o Teu Filho, que intercede por nós. É no nome dele, no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém, Senhor. Amém. Amém, meus amados. Foi um prazer estar aqui com vocês e até o nosso próximo encontro. Fiquem na paz.